Olha, 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente na GO 330, perto de Anápolis. Pelo teste do bafômetro, o motorista que provocou a tragédia estava bêbado. A reportagem é de Rosane Ferraz. Na GO 330, entre Anápolis e Campo Limpo, o condutor de um CrossFox perdeu o controle na curva, invadiu a contramão e atingiu um Fusca e um terceiro carro. 3 pessoas ficaram feridas. Os 5 ocupantes do Fusca morreram na hora, incluindo uma criança. Todos da mesma família. O velório coletivo aconteceu em Anápolis. O enterro foi ontem. Morreram o marido, a mulher, uma filha do casal, o genro e um netinho de 2 anos e meio. A família tinha deixado Anápolis para passar o feriadão em uma chácara. Meu irmão estava lá na hora, meu irmão passou, estava na frente deles. Qual foi a informação lá na hora? Aí meu irmão só falou assim, acidente, o pai e a mãe morreu. O motorista do CrossFox, de 23 anos, foi preso. De acordo com a Polícia Civil, ele recusou soprar o bafômetro. No hospital foi constatado que ele estava bêbado. Bom, e o que aconteceu com esse motorista? Eu quero falar agora ao vivo com a repórter Rosane Ferraz, lamentando de forma muito dura essa tragédia. 5 pessoas de uma mesma família acabaram morrendo, né, Rosane? Boa tarde para você. Pois é, Jordevar, realmente lamentável, uma tragédia que acabou aí com uma família inteira. E o motorista deste CrossFox, o Elivan Fernandes, foi trazido inicialmente aqui para a delegacia de Anápolis, ficou preso durante todo o dia de ontem aqui nesta unidade e a justiça decidiu por transformar a prisão provisória dele em prisão preventiva e ele já foi transferido então para o presídio. Aqui comigo o delegado Renato Rodrigues, delegado, para falar sobre essa situação. Quer dizer, o motorista que destrói uma família, ele primeiro se recusou a fazer o teste de bafômetro. Lá no hospital, a polícia constatou aí, contra a vontade dele, porque ele teria dormido, delegado? O quadro clínico dele no hospital municipal não indicava inconsciência, enfim, nenhum problema em razão do acidente, né? Aparentemente ele dormiu, né? Em todo caso, nós chamamos a Polícia Rodoviária Federal, que encostou o bafômetro na boca dele e só com essa proximidade, né, o aparelho acusou 0,22 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão, né? Então, constatou, né, a ingestão de bebida alcoólica. No interrogatório dele aqui, posteriormente, ele não quis responder se havia ingerido bebida alcoólica ou não, ele ficou em silêncio, um direito que ele tem, né? Mas com o teste, mais as circunstâncias do acidente, nós entendemos pela prisão dele em flagrante. Quem é essa pessoa delegada? É uma pessoa jovem, eu sei. Uma pessoa jovem, 23 anos de idade, né? A gente verificou, ele não tem antecedentes criminais, enfim. Aquela situação, né, do problema nosso que nós temos no Brasil, ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade, pois não. O senhor nos ouve bem? Sim, estou ouvindo. Qual a informação que o senhor tem da Polícia Rodoviária? Parece que antes ele foi flagrado zigue-zagueando na pista, justamente porque realmente dirigia embriagado? Isso, nós temos essa informação, né, de que ele... nós temos, inclusive, uma pessoa que nós não ouvimos ainda formalmente, mas é um motociclista que passou no local do acidente, né? E disse que foi ultrapassado por ele momentos antes e esse motociclista falou que estava a 100 km por hora e foi ultrapassado como se estivesse parado, né? Então, isso demonstra o excesso de velocidade desse motorista que causou o acidente. Claro que essa testemunha, nós ainda não temos temos um telefone e tal, agora o delegado responsável pelo inquérito vai tentar ouvi-la nos próximos dias. Delegado, o que acontece então com esse motorista a partir de agora? Pois é, nós entendemos aqui que, embora ele não quis matar ninguém, ele assumiu o risco de produzir o resultado, né? Com essas informações de testemunhos, como foi falado, né? Estava zigue-zagueando pela pista, em excesso de velocidade, né? Mais o álcool. Então nós entendemos que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, né? Tanto é que produziu o resultado de 5 mortes. E agora ele passa à disposição do Poder Judiciário, né? Ministério Público. Pois não. Delegado, eu queria saber do senhor, claro que agora passa para as mãos da Justiça e o que vale a lei brasileira, mas ele corre o risco de ser solto e responder esse processo em liberdade?
Olha, é difícil a gente dizer, né? Isso vai ser uma análise feita pelo Poder Judiciário. O caso é bastante grave, nós não podemos assim dizer com certeza se ele vai responder esse processo em liberdade ou não. É possível. Mas de qualquer forma, ele vai, se o entendimento for de que ele deve responder por homicídio doloso, ele vai responder perante o tribunal do júri, né? Ou seja, são a própria sociedade, né? Pessoas da sociedade que farão o julgamento dele. Porque foram 5 vidas que se foram aí de uma família que jamais esperaria uma tragédia dessa, né? 5 vítimas, inclusive uma criança, né? Que ia completar 3 anos agora em junho. Ok, Rosane. Obrigada pelas informações. Obrigada ao delegado, uma boa tarde. Obrigada a você também, Rosane. Rosane, que durante esse feriadão esteve acompanhando toda essa violência nas estradas, realmente um feriado muito triste nas rodovias aí que cortam Goiás. Mais de 3.000 motoristas foram multados nas rodovias estaduais e você revê as cenas. Olha só o menininho que morreu juntamente com toda uma família, 5 vítimas fatais de um motorista que estava embriagado. Lembrando que na semana passada nós também registramos aqui dentro da cidade, em Goiânia, um motorista também supostamente bêbado que matou a Jéssica, de 25 anos, deixando um filho de 7. Pois é, quando eu vejo essa imagem aí, eu faço uma comparação. Se uma pessoa pegasse uma arma e matasse 5 pessoas a tiros, seria realmente uma tragédia, seria uma execução, não seria? Pois é. Agora, por que essa diferença tão grande de uma pessoa que pega um carro e, segundo a polícia, estava embriagado, começa a dirigir, dorme ao volante e mata 5 pessoas? Também não é uma tragédia, da mesma forma como se você pegasse uma arma? Eu quero exatamente dizer isso, a gente tem que ser mais duro com as pessoas que matam no trânsito. Aí nós perdemos 5 pessoas, nós perdemos uma criança de pouco mais de 2 anos, mas 4 adultos acabaram morrendo nesse acidente. É lamentável a gente ver as fotos dessas vítimas e perceber que, pelo menos por enquanto, o que tudo indica que a pessoa tinha ingerido bebida alcoólica, estava dirigindo em alta velocidade e provoca uma situação como essa. É uma chacina, na minha opinião, é uma chacina, como se fosse executado a tiros essas pessoas. Lamentavelmente, a gente tem que registrar isso. E todo feriado acontecem sempre situações como essa.